Certo, pessoal. Vou aqui então fazer uma introdução a um assunto novo que começa então a partir de agora. Nós estamos até o momento trabalhando com um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento com velocidade constante em linha reta. Por exemplo, vamos olhar aqui nesse simulador de tipo simples de movimento. O que seria então esse movimento uniforme que nós estamos estudando até o momento? Vou pegar essa caixinha, vou aqui imprimir um pouco de velocidade nela, né? Então, ok. Isto aqui é o exemplo de movimento retilíneo uniforme. A caixa se move em linha reta e com velocidade constante, como vocês podem ver aqui, 7,7 metros por segundo. É este tipo de movimento que nós vínhamos estudando até o momento. Movimento em linha reta com velocidade constante. Era um movimento bem previsível, né? Através da função horária da posição, era fácil prever a posição com que esse objeto estaria conforme, né, o decorrer do tempo. Então a gente tinha lá a função horária da posição para esse tipo de movimento. Quando ele executava o movimento para frente, o movimento uniforme aqui para frente era tido como movimento progressivo, correto? Já o movimento retrógrado era aquele com velocidade uniforme, né, e que anda para trás, como é o caso desse aqui. Isso aqui também é um movimento retilíneo uniforme, mas retrógrado, porque ele anda para trás, certo? Bom, o primeiro parâmetro que nós vamos introduzir aqui é o conceito de aceleração, certo? Vamos lá. Esse parâmetro será interessante para que nós passemos então a um outro tipo de movimento, que é também retilíneo, no entanto, ele não é com velocidade constante, ele é com velocidade variável. No novo tipo de movimento, que nós passaremos a estudar a partir de agora, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, o que esse nome quer dizer? Variado porque a velocidade vai variar, e uniformemente porque a velocidade vai variar em uma taxa constante, em uma aceleração constante. Então, o primeiro conceito que precisa ficar definido aqui para o estudo do movimento retilíneo uniformemente variado é o estudo do conceito de aceleração escalar média. Então, vamos definir primeiro, conceitualmente, e de maneira inclusive empírica, visual, experimental, o que é acelerar. Vamos lá. Vocês estão vendo que essa caixa está em repouso, correto? Quer dizer então que a velocidade dela neste momento é zero. Ok, ela tem velocidade, zero. Né? Zero é um valor possível de velocidade. Ok, bom, não nos preocupando com o agente que vai provocar a mudança da velocidade, isso ainda não é assunto do nosso interesse, é mais para frente. Não importa o que vai agir nessa caixa, mas olha só, a velocidade nesse momento é zero. Deem uma olhada aqui no cronômetro, vamos zerar isso daqui. Ela está parada e nós vamos então zerar esses valores. A caixa está parada, velocidade zero. No entanto, olha só, é possível que ocorra uma mudança na velocidade dessa caixa. Vejam que a velocidade dela era zero e agora passou a ser 40 metros por segundo. Ora, se a velocidade era uma, depois passou a ser outra, é porque durante aquele período em que houve a mudança de velocidade, o objeto acelerou. Ele sofreu uma mudança na sua velocidade. E é exatamente essa questão de mudar o valor da velocidade que está ligado com o conceito de acelerar. Correto? Este acontecimento aqui com essa caixa, você pode muito bem imaginar como se fosse um carro que está parado e de repente ele vai arrancar. Ele vai fazer exatamente isso daqui. Se você olhar também para o tacógrafo aqui da velocidade, você vai ter a ideia exata do que é aceleração. Olha só, a velocidade vai variar durante um intervalo de tempo. Aí a partir daqui ele segue em movimento uniforme. Essa parte não nos interessa no momento. Interessa o quê? Estudarmos que
A aceleração é exatamente este conceito aqui, a taxa de mudança de velocidade no decorrer do tempo, tá? E é claro, o objeto não necessariamente precisa estar parado. Ele pode sim estar com uma certa velocidade inicial, vamos considerar aqui, por exemplo, pode ser esse 28,6. Ele está em movimento uniforme, correto? Bom, se ele sofre uma aceleração no sentido de ganhar velocidade, o que ocorre é isso daqui. Ele desenvolve velocidade durante um certo tempo, ok? Então, dois conceitos estão ligados à definição de aceleração. A variação da velocidade durante um intervalo de tempo. De que maneira o tempo influencia? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Olha só. Reparem na diferença do tempo necessário para acelerar essa caixa e acelerar a geladeira, que é bem mais pesada. Vamos fazer uma comparação aqui. Olha só, vamos acelerar essa caixa. Partindo do zero, correto? Vamos zerar isso aqui. Então, partindo do zero, reparem aí em quanto tempo vai demorar para essa caixa atingir 40 metros por segundo, partindo do zero. Então vejam que já chegou, né? Eu acho que deve ter demorado em torno de uns 5 segundos. Então, é uma taxa de aceleração razoável, né? Pois bem, agora vamos ver como o tempo influencia. Eu também vou colocar essa geladeira a 40 metros por segundo. No entanto, vocês vão ver que vai demorar bem mais, tá? É uma taxa de aceleração mais lenta. Comparem, vamos fazer aqui. Acelerar então a geladeira. Vejam que quanto mais tempo demorar para atingir essa velocidade, significa uma aceleração menor, uma taxa de aceleração menor do que no outro caso, tá? Então o parâmetro tempo também é importante para definir o conceito de aceleração. E de fato, a definição de aceleração é exatamente esta daqui. ΔV sobre ΔT. Ou seja, você coloque aqui no numerador da expressão a variação na velocidade e divide pela variação no tempo. O tempo necessário para que o objeto tivesse modificado a sua velocidade. E aí você vai ter então a aceleração. Vejam aqui que o objeto, inclusive, ele pode estar em movimento numa direção e sofrer uma aceleração para outra, tá? Esse é o caso típico de uma freada. Vamos imaginar aqui o que é uma freada, olha só. Vou colocar essa geladeira em movimento aqui. Vamos pensar o seguinte. A geladeira então será colocada em movimento para a direita. Deixa ela pegar o máximo de velocidade possível aqui. Então pegando aqui 40 metros por segundo. Ok, ela está a 40 metros por segundo. Agora, se ela sofrer uma aceleração no sentido contrário de seu movimento, o que vai acontecer? Vai caracterizar uma freada, olha só. Ela vai gradativamente desacelerando. Vai só perdendo velocidade conforme o tempo passa. Então é possível sim que o objeto se mova numa direção, mas que ele sofra uma aceleração num sentido oposto, tá? Isso também é possível de acontecer. Inclusive, pessoal, quando um corpo pode acelerar de modo, inclusive, a inverter o seu movimento. Veja que você tem uma caixa que está se deslocando para lá, né, no sentido negativo do eixo X. E se ela sofre uma aceleração no sentido contrário, que seria no caso o sentido contrário do seu movimento, para a direita, o que aconteceria com essa caixa? Ela sofreria uma redução de velocidade até parar
e depois começaria a acelerar para a direita propriamente dito. Vejam aqui o que ocorre. Ela gradualmente vai parando, vai desacelerando até, enfim, parar e depois acelera de volta para a direita. Então, essas inversões de movimento também são possíveis quando o movimento é acelerado, certo? Bom, vamos falar agora na unidade de medida. Como é que vai ser a unidade de aceleração? Bom, a definição nos mostra o seguinte: ΔV sobre ΔT. Bom, velocidade por tempo. Velocidade sempre tem característica distância por tempo, né? Então, suponhamos metro por segundo, ok? O tempo, vamos supor que também está em segundo. Então, metro por segundo dividido por segundo. Isso eu estou falando em termos de unidade, né? Vai ficar, então, metro por segundo ao quadrado. É uma das unidades possíveis e bem comuns de aparecerem quando se fala em aceleração. Certo? Outras unidades podem acontecer? Podem também. Vocês podem encontrar quilômetro por hora ao quadrado. Pode também, sem problema algum. Agora, veja que ela aparece aqui, inclusive. Se eu colocar o simulador para marcar a aceleração, vocês vão ver que a unidade aqui é metro por segundo ao quadrado, inclusive. Uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado provoca esta mudança de velocidade no objeto, certo? Então, o conceito eu quis mostrar aqui no simulador para vocês terem um pouco mais de recurso visual para entender o que é um corpo acelerar. Um corpo acelerar, então, é essencialmente isso. Ele sofre uma mudança de velocidade durante um intervalo de tempo. E aí a razão entre essa mudança na velocidade e o intervalo de tempo que foi gasto é que vai determinar a aceleração escalar média de um objeto. Ok? Então é isso. Certo, primeiros anos, então é o seguinte, vamos ao nosso primeiro exemplo com a utilização do conceito de aceleração escalar média, que nós vimos aí na aula conceitual, que é dada por ΔV sobre ΔT. Ou seja, se estamos falando de um movimento retilíneo, e agora nós passamos a falar então em movimento retilíneo uniformemente variável. Por quê? Porque ele é acelerado com uma taxa uniforme, então uniformemente variável. Estamos agora tratando de um movimento com aceleração, ou seja, um movimento do qual a velocidade varia no decorrer do tempo. Em se tratando de aceleração escalar média, ela será então calculada como sendo ΔV sobre ΔT, ou seja, como nós vimos aí na aula conceitual, você pega a variação da velocidade que esse objeto sofreu, podendo ser para mais ou para menos, o objeto pode ganhar ou perder velocidade, você divide essa diferença, esse ΔV, pelo intervalo de tempo gasto nesse processo de ganho ou de perda de velocidade. Por isso o ΔT está aqui embaixo, no denominador. Então, ΔV sobre ΔT. Ok? Faremos alguns exemplos bem triviais mesmo, apenas para ilustrar o uso desta equação, a definição de aceleração escalar média. Então vamos aqui ao número 1. Um carro estava sendo testado por uma equipe de automobilismo. Constatou-se que ele vai de 0 a 144 km por hora em 8 segundos. Calcule sua aceleração média. Bom, nós temos aqui tudo que precisa para avaliar a aceleração média de um carro ou de um objeto qualquer, que é a variação da velocidade que esse objeto sofreu e o tempo gasto para este processo. Então está tudo aqui. No entanto, vamos fazer um pequeno ajuste nas unidades. Veja que aqui o tempo está em hora na unidade de velocidade, em quilômetro por hora, e aqui é segundo. Então vamos fazer a conversão desse valor de velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Como isso é feito? Divide por 3,6, basta vocês se lembrarem disso. Sendo assim, o primeiro detalhe a ser analisado é que a velocidade final, ao invés de utilizar os 144 km por hora,
nós usaremos então 40 metros por segundo. Por quê? 144 dividido pelo fator de conversão, que é 3,6, dá 40. Então, esta é a velocidade final. E a velocidade inicial, claro, é zero. Ok. Está. Bom, para calcular essa aceleração, então vamos calcular o ΔT. Aliás, ΔV sobre ΔT. Olha, pessoal, o carro vai de 0 até 40 metros por segundo. Esta é a velocidade inicial e esta é a final. O ΔV é calculado como sendo o quê? O valor final menos o inicial, correto? Então vai ser 40, velocidade final, menos a inicial, que é 0. Então isso aqui vai ser 40 menos 0. Final menos inicial. E o intervalo de tempo, que obviamente começou a marcar do zero, né? Nosso cronômetro foi ativado do zero. Então esse ΔT, esse intervalo, é 8 segundos, né? Então, 8. Bom, chegamos à seguinte conclusão, ó. Fazendo a diferença entre as velocidades final e inicial, 40 menos 0 é 40. Então a velocidade variou 40 metros por segundo. Em quanto tempo? Em 8 segundos. Então a taxa de variação dessa velocidade do tempo é a aceleração. Veja, a velocidade variou 40 metros por segundo em 8 segundos. Faça a parte numérica. 40 dividido por 8 dá 5. Então a aceleração é 5. Agora a unidade, veja o que vai dar isso. Você tem metro por segundo por segundo. Isso vai resultar numa unidade metro por segundo ao quadrado. Lembre-se sempre dessa diferença. Quando você estiver calculando velocidade, você vai ter uma unidade que é distância por tempo. Quando for a aceleração, é distância por tempo ao quadrado. Qual o significado desse valor aqui? O significado é o seguinte: a cada segundo, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Por isso a unidade fica 5 metros por segundo ao quadrado. Mas o significado de aceleração é isso. Você tem uma razão de aumento da velocidade ou de diminuição também da velocidade em função do tempo. Então aqui está te dizendo que a cada segundo a velocidade vai aumentar 5 metros por segundo, certo? A cada segundo que se passa. Essa aceleração é positiva, então é um ganho de velocidade, certo? Então isso é que nós tiramos de conclusão do exercício 1. Bom, pessoal, agora vamos ao exemplo 2. O exemplo 2, propositalmente, ele é um problema inverso ao número 1. O número 1 é um ganho de velocidade. Aqui não, aqui será uma freada, uma desaceleração. Fisicamente falando, ambas as situações são aceleração. Quem ganha velocidade, quem modifica sua velocidade, no sentido de aumentar o valor, está acelerando, e quem diminui sua velocidade, no caso de uma freada, fisicamente falando, também é acelerar. Qualquer variação do vetor aceleração no tempo é aceleração, tá? Vetor velocidade, aliás. Qualquer variação do vetor velocidade no tempo é aceleração, ok? Então vamos lá. Mas nesse caso vai ficar bem caracterizado uma diferença entre o primeiro caso, tá? Vai ter um negocinho aqui que vai marcar a diferença, e é importante que vocês se atentem a esse detalhe, entre um ganho e uma perda de velocidade, porque isso vai significar nas contas. Olha só, nesse caso nós temos então um veículo que fez uma freada brusca, né? Deve ter se assustado ali na rodovia, viu alguma coisa e pé no freio. Ele estava a 108 km por hora, ele
Deu o pé no freio e foi para 36 km por hora em 5 segundos. Então, em 5 segundos, ele causou aí uma redução brusca de velocidade, né, considerando condições normais. Então, vamos lá. Calcule a aceleração desse veículo. Bom, temos tudo que precisamos para calcular a aceleração? Sim, porque se a aceleração é ΔV sobre ΔT, no caso, claro, aceleração escalar média. Nós temos então, sabemos o comportamento da velocidade, ΔV? Sabemos. Os valores finais iniciais estão ali. E o intervalo de tempo também está ali. Então está tudo certo. Só, de novo, né, vamos ao detalhe das unidades. Aqui tem um tempo medido em hora e aqui na unidade de velocidade tem um tempo em hora. E aqui o tempo está em segundo, ou seja, vamos transformar essas velocidades para metro por segundo. Podemos fazer isso aqui ao final do ΔV, mas podemos fazer agora também. A velocidade inicial é 108, certo? Bom, 108. Quando você converter para 3,6, né, dividir por 3,6, isso aqui vai dar, então, 30, né? Então, 30 metros por segundo. Ok. Já a velocidade final, que são os 36 km por hora, divide por 3,6, vai dar 10, né? Então aqui está 10 metros por segundo. As duas já convertidas para metros por segundo. Esta é a inicial, equivalente aos 108 km por hora, e esta é a final, equivalente a 36 km por hora, 10 metros por segundo. Está aqui. Bom, agora basta calcular a aceleração propriamente dita, fazer ΔV sobre ΔT. Então vamos lá. A aceleração, que é ΔV sobre ΔT, vamos lá, né? V final menos V inicial. Olha, é uma frenagem, é uma desaceleração. Então a velocidade começa aqui e termina aqui. Então final menos inicial. 10 menos 30. Então vamos botar aqui 10 menos 30. Isso aconteceu em quanto tempo? 5 segundos. Então, 5. 10 menos 30. Subtrai, pega o sinal do maior. Isso dá menos 20. Menos 20. Dessa vez eu vou omitir a unidade. Nós sabemos que isso aqui está em metro por segundo. E o tempo sabemos também que está em segundo. Então, 5. Bom, olha só. Tem um sinal negativo ali. Esse sinal negativo é o que caracteriza uma redução da velocidade. Porque o valor final é menor do que o inicial. Então é claro que na hora que fizermos o ΔV, vai dar negativo. Então 20 dividido por 5 é 4. Então nós temos um valor de aceleração de 4 metros por segundo. Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Esse menos tem exatamente o significado de que o carro aqui em questão está perdendo velocidade. A cada segundo que se passa, devido à freada, o carro está perdendo 4 metros por segundo de velocidade, está diminuindo. Então, na aceleração escalar média, vai ficar bem caracterizada essa diferença. Ganho de velocidade, aceleração positiva. Perda de velocidade, aceleração negativa. Certo? Então, fique bem caracterizado isso aí. Esses foram nossos primeiros exemplos, apenas os 2 primeiros. Faremos muito mais aí ao longo desse conteúdo que se inicia agora, que é o movimento retilíneo uniformemente variável. Então, a primeira definição que precisamos fazer, e que fizemos aí usando o FET, que é o simuladorzinho, é a definição de aceleração. Né? Então, isso aí.